Bom dia, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura do nosso alimento diário. E dando prosseguimento a essa terceira semana, que tem como tema a bênção do Pai e do Filho. E a leitura com oração está em Efésios capítulo 1, versículo 9. E logo no primeiro parágrafo vem nos falando da bênção do Pai. E qual é a bênção do Pai? Então, a bênção do Pai tem como propósito a sua predestinação, que é nos tornar seus filhos. Deus nos predestinou para sermos filhos de Deus. Nós não somos adotados, mas em Cristo nós somos gerados, nos tornamos filhos legítimos. Então, Deus, esse é o bom prazer de Deus. Se eu e você acordarmos com esse pensamento, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu fui predestinado, eu me tornei, eu sou um filho legítimo de Deus. Você não é um filho adotado, mas você é um filho gerado pelo próprio Deus. Aleluia. Então esse é o bom prazer que Deus propusera em Cristo. Nos predestinou para termos filhos. Mas também Deus tem um propósito definido para mim e para você. Ele não fez isso de maneira aleatória. Ele não fez isso simplesmente porque quis nos tornar seus filhos. Mas o desejo do coração de Deus é ter uma edificação, ter uma expressão. Deus deseja edificar a sua igreja. Nós somos seus filhos. Nós somos pedras vivas. Nós somos para essa edificação. Então a igreja deve perceber que somos tão abençoados pelo Pai, é superior a qualquer riqueza. A igreja que percebe, fomos escolhidos e predestinados para compor o exército de Deus que Ele está formando hoje. Aleluia. Já no versículo 6, nos fala da bênção do Filho. E qual a bênção do Filho? A bênção do Filho diz com respeito à redenção. Nós somos redimidos pelo seu sangue, ele nos lavou dos nossos pecados e segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Percebe, irmãos? Deus, embora nos predestinou, mas tudo isso, Deus nos predestinou, Deus tem um propósito, algo que estava no seu coração, Deus quis tê-lo como filho, mas tudo isso está na bênção do Filho, na sua redenção, na sua abundante riqueza, no derramar da sua riqueza, que Deus derramou em Cristo. E isso hoje, irmãos, está sendo desfrutado em nós. Esse é o bom prazer que Deus propusera em Cristo, de fazer convergir nele toda a dispensação da plenitude dos tempos, de todas as coisas, tanto do céu como da terra. Então, o que significa a redenção do Filho? Foi o preço que foi pago para nos resgatar. O Senhor pagou um alto preço por nós. E o alimento diário de hoje, o irmão fez questão aqui de frisar bem. Foi um preço muito forte. Qual o tema aqui? O termo. A redenção que foi, o preço que foi pago para o resgate, e portanto obtemos a libertação. Precisamos perceber que alguém pagou um alto preço por nossa vida. E esse alguém é o nosso Senhor Jesus. O preço pago refere-se a uma ação muito intensa por parte do Senhor Jesus. Essa é a palavra. Um preço ou um resgate, algo que foi pago de maneira muito intensa, muito forte. Se me permite dizer, um preço muito alto. Você é valioso demais, irmãos. Você é valioso demais para Deus.
Se nós tivermos essa visão tão clara, poxa, iremos tão valorizar a obra do Senhor, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que Deus está fazendo em nossa vida, o que Deus está fazendo por meio da igreja, o que o Senhor tem falado para nós, iremos valorizar muito essa bênção. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. É impressionante a intensidade da ação do Senhor por nós. Então nós fomos resgatados por meio de uma ação intensa. Portanto, nunca devemos dizer, eu tenho tanto pecado, isso não é para mim. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós. Recordemo-nos de que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso está em Romanos capítulo 5, 20 a 21. Então a acusação dos inimigos recai por terra diante de da força do resgate operado por Jesus em nosso favor. Fomos redimidos e libertos para a edificação. Então, irmãos, eu gosto muito dessa palavra. Se houver pecado, e realmente, irmãos, às vezes nós somos fracos, às vezes nos encontramos em fraquezas, e às vezes por não vigiarmos, caímos em algumas situações. Mas se realmente, com coração sincero de arrependimento, nos arrependermos e confessarmos ao Senhor, o Senhor nos limpará, nos lavará desse pecado. Um preço já foi pago. Não considere o seu pecado maior do que o preço que foi pago. Não há pecado que possa ser maior do que esse sangue. Então, esse sangue foi um alto preço. Então, se eu pecar e sinceramente confessar, me arrepender, deixar, o Senhor é fiel e justo e nos limpará de todo o pecado. Então, nós precisamos só simplesmente ir diante da luz do Senhor, nos arrepender sinceramente e pedir ao Senhor que nos lave. E o Senhor nos livrará, nos limpará e não ficará nenhuma mancha, porque esse sangue ele é poderoso. Essa é a graça do Filho, a obra do Filho, a redenção do Filho, que foi feito, que foi um preço pago de maneira muito intensa, muito forte ao nosso favor. Estou frisando isso, irmãos, porque essa leitura de hoje nos ajuda muito, porque às vezes nós ficamos presos ao pecado e perdemos muito tempo. E às vezes são coisas pequenas, mas que nos incomoda muito a nossa consciência. E perdemos muito tempo com aquilo. Irmãos, não considere a obra de Cristo algo pequeno e algo fraco, mas é algo poderoso, intenso, alto, muito valioso, insondável. A obra do Filho que foi feita por nós é maravilhosa. Ó Senhor Jesus, toda essa obra maravilhosa origina-se na vontade de Deus. Nele digo, o qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Esse ponto foi muito enfatizado em mensagens anteriores, e abordar a questão de força e a vontade de Deus. Fomos predestinados por Deus e nos tornamos sua herança. Eu sou herança de Deus. Irmãos, eu sou herança de Deus. Eu quero que você repita isso nessa manhã. Eu sou herança de Deus. Isso é maravilhoso demais. Fomos predestinados por Deus e nos tornamos sua herança. Nossa predestinação é segundo o propósito de Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Se perguntarmos
Se perguntarmos a Deus qual é a sua vontade, sabe o que ele responderá? A minha vontade é você. Aleluia. Eu quero você. Querido leitor, diga a si mesmo todos os dias e em diversos horários: Deus me quer. Isso é uma exclamação, irmãos. Deus me quer. Deus te quer. Deus me quer. Aleluia, queridos irmãos, queridos amigos. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia, possa te agraciar. E que essa palavra ela possa ser ruminada por você, eu e você possamos perceber. Deus nos escolheu. O Filho, a bênção do Filho foi a sua obra de redenção. O Filho nos redimiu e hoje podemos desfrutar da sua edificação, da sua predestinação, da sua eleição. E hoje, como filhos de Deus, estamos na sua casa e somos o desejo do coração de Deus. Jesus é o nosso Senhor.